Hoje vamos explorar alguns lugares antigos que por muito tempo foram considerados apenas mitos e lendas, mas que recentemente tiveram sua existência comprovada por descobertas arqueológicas surpreendentes. Preparem-se para uma viagem fascinante pelo tempo e por diferentes culturas ao redor do mundo. A antiga cidade de Tiro. Nossa primeira parada é em Tiro, no atual Líbano. Essa cidade, com mais de 4.000 anos de história, foi uma das mais importantes da antiga Fenícia. Por muito tempo, acreditava-se que os relatos bíblicos sobre a grandiosidade de Tiro eram apenas lendas. Porém, escavações recentes revelaram construções monumentais, como uma grande calçada e uma enorme porta, que comprovam a existência dessa metrópole cosmopolita que mantinha intenso comércio internacional. Tiro é mencionada em passagens bíblicas como aliada do rei Davi e fornecedora de materiais nobres para a construção do Templo de Salomão em Jerusalém. A cidade era tão poderosa e bem fortificada que resistiu a cercos prolongados, como o de 13 anos pelo rei babilônico Nabucodonosor, no século 6 a.C. Mais tarde, foi palco de uma das maiores façanhas militares de Alexandre, o Grande. Após 7 meses de cerco, o conquistador macedônio finalmente dominou Tiro em 332 a.C., construindo um pontão de 900 metros e usando inovadoras torres de cerco flutuantes. Hoje, as ruínas de Tiro são patrimônio mundial da Unesco e continuam revelando seus segredos, apesar dos desafios para preservá-las em meio aos conflitos na região. Essa cidade lendária, berço de mitos como o rapto de Europa por Zeus e a fundação de Cartago por Dido, agora tem sua existência e importância comprovadas pela arqueologia. A origem de Golias. Continuando nossa jornada pela antiguidade, vamos falar sobre uma das figuras mais famosas da Bíblia, o gigante Golias. A história de Davi derrotando Golias com uma pedra de sua funda é conhecida por todos. Mas será que Golias realmente existiu? E ele era mesmo um gigante? Pois bem, o texto bíblico nos dá detalhes sobre Golias, descrevendo-o como um guerreiro da cidade filisteia de Gate, que media impressionantes 6 côvados e 1 palmo, o que equivaleria a quase 3 metros de altura. No entanto, versões mais antigas da Bíblia, como a encontrada nos manuscritos do Mar Morto, trazem uma medida menor, de 4 côvados e 1 palmo, ou seja, pouco mais de 2 metros. Embora não houvesse exatamente gigantes, como descrito em alguns mitos, pessoas com mais de 2 metros de altura certamente eram consideradas extraordinárias para os padrões da época, em que a estatura média era de 1,60 m. Além disso, a Bíblia enfatiza o peso da armadura de Golias com uma cota de malha de bronze de quase 60 kg e uma lança cuja ponta pesava 6 kg. Mas como Davi, um jovem de cerca de 12 anos, conseguiu derrotar um guerreiro tão imponente? Bem, Davi era um exímio atirador de funda, arma que permitia acertar alvos a grande distância com precisão. Munido de 5 pedras lisas do vale do Elá, ele mirou na testa de Golias, a parte vulnerável que a armadura não protegia. Com um golpe certeiro, Golias caiu desacordado e Davi o decapitou com sua própria espada. Assim, mesmo que Golias não fosse um gigante no sentido mitológico, ele certamente era um guerreiro formidável para sua época, e a vitória improvável do jovem Davi, guiado por sua fé, se tornou uma das histórias mais marcantes e inspiradoras da tradição judaico-cristã. O submundo com os Mapuches. Agora vamos mudar de ares e explorar um fascinante mito do povo Mapuche, que habita o sul do Chile e da Argentina. Segundo a tradição oral Mapuche, existe um submundo chamado Minche Mapu, uma espécie de inferno governado por um espírito maligno. Embora por muito tempo isso fosse considerado apenas uma lenda, pesquisas recentes com membros da etnia revelaram a existência de cavernas e túneis subterrâneos usados em rituais secretos associados a esse submundo. Nesses locais, os Mapuches invocavam os espíritos dos mortos e travavam batalhas espirituais contra as forças do mal. Essas práticas eram realizadas longe dos olhos dos colonizadores espanhóis, que perseguiam as crenças indígenas. Assim, o mito do Minche Mapu ajudou a preservar importante parte da espiritualidade e identidade Mapuche. Hoje, algumas dessas cavernas são consideradas sagradas e ainda palco de cerimônias tradicionais. O local de nascimento de uma deusa japonesa.
No Japão, a ilha de Awaji é conhecida como o local de nascimento da deusa Izanami, que, segundo a mitologia japonesa, criou as ilhas do arquipélago junto com seu marido e irmão Izanagi. Apesar de seu papel central, por muito tempo não havia evidências da sacralidade de Awaji. Contudo, escavações recentes revelaram um santuário shintoísta do século IV a.C., com oferendas e estátuas associadas ao culto de Izanami. O achado comprova a antiguidade da tradição que considera Awaji uma ilha dos deuses. Além disso, a paisagem única de Awaji, com suas formações rochosas e cavernas voltadas para o mar interior de Seto, serviu de cenário perfeito para o mito da criação. Ainda hoje a ilha abriga importantes santuários e festivais dedicados à deusa, atraindo peregrinos de todo o Japão. O túmulo de Dangun. Na Coreia do Sul, uma descoberta surpreendente trouxe à tona a lenda de Dangun, o fundador mitológico do primeiro reino coreano. Segundo a tradição, Dangun era filho de um deus celestial e de uma mulher urso, e teria estabelecido a nação coreana em 2333 a.C. Por séculos, a história de Dangun foi considerada apenas um mito fundador. Mas em 1993, arqueólogos encontraram um túmulo antigo na montanha Taibak, com uma lápide identificando-o como o local de descanso do lendário rei. O túmulo data do século V a.C. e contém ossos humanos. Embora não se possa comprovar que sejam realmente os restos de Dangun, o achado mostra que, já naquela época, a lenda era levada a sério a ponto de se construir um monumento em sua homenagem. O túmulo se tornou um importante local de peregrinação e um símbolo da identidade nacional coreana. As Ilhas dos Ciclopes. Na mitologia grega, os ciclopes eram gigantes de um olho só, conhecidos por sua força descomunal e habilidades de ferreiros. Eles teriam construído as muralhas de cidades antigas e forjado os raios de Zeus. Homero os descreve vivendo em ilhas isoladas em cavernas no topo das montanhas. Por muito tempo essas ilhas foram consideradas fictícias, mas recentemente arqueólogos encontraram ruínas de assentamentos antigos nas Ilhas Eólias, ao norte da Sicília, que correspondem às descrições de Homero. As ilhas têm vulcões ativos e cavernas usadas como forjas desde a Idade do Bronze. Embora não tenham encontrado esqueletos de gigantes ciclopes, os arqueólogos descobriram ferramentas e armas de metal que atestam a antiga tradição de metalurgia na região. Assim, as Ilhas dos Ciclopes se revelaram reais, ainda que seus lendários habitantes fossem provavelmente habilidosos ferreiros humanos. E aí, você ficou impressionado com essas descobertas arqueológicas surpreendentes que revelaram a existência real de lugares antes considerados apenas mitos e lendas? Mas sabia que os arqueólogos também desenterraram recentemente artefatos incríveis com mais de 3.000 anos que podem reescrever o que sabemos sobre a história antiga? São achados tão impactantes que vão te deixar de queixo caído. Quer saber mais sobre essas relíquias misteriosas e o que elas revelam sobre civilizações perdidas? Então não perca o próximo vídeo, clique agora no link na descrição ou no card aqui em cima e embarque nessa jornada fascinante pela arqueologia e pelos segredos do passado. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma descoberta incrível. Até o próximo vídeo!